A sessão da Câmara dos Vereadores foi marcada pela votação das contas do ex-prefeito José Baca Filho. Antes da sessão, uma polêmica surgiu entre os populares. Desde as 6 horas da tarde, não haviam mais senhas para acompanhar a votação. Muitos alegavam ter visto um senhor com inúmeras senhas com ele, algo que não seria permitido, já que uma pessoa tem direito a pegar uma única senha. Ele está com bolo de senha para entregar para a turma do outro partido, acho que do PDT ou do Baca. Isso é uma indignação. Uma casa de lei que faz isso, para mim, é uma safadeza. Dizem eles que estão entregando essa senha aí desde tarde e deveria ter sido entregue aqui, na hora. Agora a gente vem aqui, comparece e, na realidade, pela quantidade de gente que tem, não tem 200 pessoas. Disseram que estavam distribuindo 200 senhas, não tem essa quantidade de gente aqui. Depois do conflito, algumas pessoas garantiram seu lugar e acompanhavam com ansiedade o tão esperado julgamento. O ex-prefeito chegou por volta das 6h40 da tarde e logo no início da sessão foi convidado para a tribuna livre. Isso gerou polêmica, mas a palavra lhe foi concedida. Mas não falta respeito com ninguém, porque aqui ninguém não é. Vocês têm que respeitar as pessoas. Agradecer à Câmara Municipal, aos vereadores e dizer que, lamentavelmente, através de uma TV que não está preocupada com a cidade, que só derruba a cidade, está prejudicando a nossa querida Paranaguá. Paranaguá vai vencer todas essas discórdias. Os parlamentares iniciaram discussões após a manifestação de Baca e de seu advogado. A maioria apresentou o porquê de seus futuros votos. No meu entendimento, senhor presidente, não tem órgão, até que me prove o contrário, órgão mais habilitado para ponderar sobre as contas do que o Tribunal de Contas. E dessa feita, senhor presidente, acompanharei sim o parecer do Tribunal de Contas. Tem que deliberar sim. Não é possível que passemos 4 anos de mandato sem julgar uma prestação de contas. Demais disso, se fossem válidos os argumentos trazidos da tribuna de que esta casa precisaria aguardar esse julgamento, uma liminar solicitada ontem pelo prefeito municipal junto à Justiça, junto à Vara de Fazenda Pública, teria sido concedida ao vereador Arnaldo Maranhão. E essa liminar foi rejeitada. Do meu ponto de vista técnico, sendo objetivo, R$700 mil sem comprovação seria... que vereador seria eu? Que justificativa daria eu para os meus eleitores em dizer o seguinte, que eu aprovei algo... Eu aprovei que sumiu R$700 mil e eu fui lá e dei um voto favorável. A TVCI, que fazia cobertura da sessão, ainda foi hostilizada pelo vereador Marquinhos Roque. Em alguns momentos, a ofensa chegou a ser pessoal e pejorativa a um apresentador da emissora. Perguntaram o gordinho lá, que fala que pela moralidade, eu não sou dono da razão de nada, não sou. Eu tenho erros também, eu não sou perfeito. Depois do debate, a votação iniciou e terminou com 2 votos contra, 2 abstenções e 13 votos favoráveis, algo que agradou e muito a plateia. Com exceção de apenas 2 vereadores que votaram contra o parecer. Quem são? O vereador Márcio Costa e o vereador Ricardo. E 2 abstenções, o vereador Josias e o vereador Carlinhos da Ilha. São 4. Sobraram 13 votos. Então, a votação até certo ponto surpreendente contra o parecer dessa Comissão de Finanças e Orçamento da Casa e a favor do parecer pela reprovação do ex-prefeito José Baca Filho. Fiquei surpresa realmente, muito feliz. Na verdade, um dever cumprido não só meu, mas como da casa. Acho que a gente devia isso à população, devia isso à própria casa. Hoje cumpriu o papel institucional, a casa não poderia ficar aí aguardando, protelando, adiando o julgamento como ficou. E agora o resultado fez jus, é coerente com aquilo que o Tribunal de Contas, um órgão técnico, já havia decidido por reiteradas vezes. Mas ainda assim, com a votação favorável à reprovação do Tribunal de Contas, alguns vereadores temem uma possível manobra política derrubando essa votação.
A TVCI fez a cobertura ao vivo da sessão da Câmara e, antes disso, flashes marcaram a programação. Um Voz do Litoral especial ainda foi feito, com a participação dos jornalistas Oswaldo Eustáquio, Tony Lagos e Rafael Paes. Na ocasião, algumas pessoas foram entrevistadas, como Jefferson Laurino, vice-presidente do Observatório Social, Maurício Vitor, advogado especialista em direito público, Elias Matarassad, um dos maiores juristas do Brasil, e também o ex-presidente da Fundação Municipal de Turismo de Paranaguá, Rafael Gutierrez. Gutierrez, inclusive, foi bastante mencionado na sessão da Câmara desta terça-feira, já que era ele quem estava à frente da Fundação de Turismo em 2007, ano em que as contas da Fundação foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Mas não tenho muito a falar. O que eu tenho a falar... Era isso que eu ia falar agora. O Rafael Gutierrez trouxe um documento que é uma certidão negativa do Tribunal das Contas da União, que eu não tenho nenhuma pendência e nenhum problema com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tá certo. Isso...